Shalom, Adonai. Graça e a paz do Espírito Santo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É bom te encontrar aqui. Este programa, Momento da Palavra, tem como princípio trazer a palavra revelada, a palavra de Deus, para a igreja espalhada nos quatro cantos deste planeta chamado Terra. Que essa mensagem esteja alcançando a sua vida agora, da sua família, que você possa ser edificado com esse recado de Deus. Convido você por alguns minutos a ouvir essa palavra que Deus tem para a igreja na terra. Vamos orar neste momento. Pai amado, Pai querido, Deus de perto e Deus de longe, tire toda a confusão da igreja, meu Pai. Visita esse homem, visita esta mulher que precisa de milagres que só o Senhor possa fazer. E a tua casa, Senhor, a tua igreja santa, é casa de oração. Muitos têm transformado a tua igreja em covil de ladrões, em lugares de saqueadores, em lugares de interesses próprios. Mas ainda existem homens e mulheres remanescentes da terra, que têm mantido a sua casa, a tua igreja, o teu altar, os teus cultos, como casa de oração. Nós convidamos o Senhor a estar aqui e estarei dando o recado qual o Senhor ministrou no meu coração para entregar à igreja na terra. Amados irmãos, neste momento, dia 16 de outubro de 2020, uma sexta-feira, eu estou aqui ao vivo com você agora. Possa ser que essa mensagem chegue a você gravada, mas eu quero te dar um recado de Deus a você, nesta tarde de sol lindo, de nuvens bem brancas sobre o céu. Não transforme pastores, não transforme o ministério que Deus te entregou em boca de urna, em zona eleitoral. Não transforme o ministério que Deus te entregou em palanque de comícios. O altar é da igreja, não é lugar para político ficar fazendo discurso para se eleger. Esse momento, em alguns países, é tempo de política. E muitos políticos lembram das igrejas agora. Querem ser convidados pelos pastores a subirem ao altar e tomar posse dos microfones para apresentar suas plataformas políticas. O altar não é para políticos apresentar plataformas políticas. O altar é um local de apresentar um culto para Deus. Portanto, pastores, não sejam genocidas, mercenários. Eu respeito quem faz, mas eu não aceito se faz errado. A igreja não é sessão eleitoral. A igreja não é palanque para discurso político. A igreja não é comício político. A igreja não é local de distribuir santinhos de políticos. A igreja não é local para dar oportunidade aos políticos e falarem de suas plataformas eleitorais e políticas. A igreja é casa de oração. A igreja não é local para os pastores, os irmãos ficarem distribuindo santinhos antes do culto, durante o culto ou após o culto. E quando estiver saindo na porta da igreja, não fica distribuindo santinho, não. Quer distribuir santinhos? Vai distribuir lá na rua, nas calçadas. Mas agora muitos se apresentam como políticos santinhos. Sabemos que existem os bons políticos e os maus políticos. Eu não estou aqui julgando ninguém. Política não é pecado, mas fazer dentro da igreja é pecado. Muitos estão levando os santinhos para os altares. Se você quer colocar um pastor no altar da tua igreja, pastor, pergunte a Deus, pastor. Vá para o monte, vá para o joelho do lado da tua cama, da tua mesa. Vai, pastor, orar. Se esse político tem vida para subir no altar, nem se deve colocar um político no altar para orar
para ele ser eleito se Deus não autorizou o pastor a fazer isso. É um genocídio, é uma barbaridade, é um terrorismo espiritual. Colocar políticos nos altares para os pastores ministrarem que eles serão eleitos. Só faça isso, pastores, se o próprio Deus de Israel revelou a ti, pastor. Porque se o senhor estiver indo, pastor, na onda dos interesses, o senhor vai acordar no inferno. Igreja não é lugar de política não, irmão. Igreja é lugar de oração. Até para orar por um vereador, um prefeito, um deputado estadual, um deputado federal, um governador, um senador, um presidente, e botar no altar da igreja para impor as mãos, precisa saber do Deus de Israel se esta pessoa está apta àquilo que está querendo ser. Não é pecado orar no altar por um político. Desde quando Deus de Israel revelou que aquela pessoa é um escolhido, é uma escolhida pelo Deus de Israel para ocupar um cargo político na sociedade. Muitos estão transformando a igreja em lugar de política, um fanatismo. Eu gostaria que muitos pastores que brigam por políticas, que usam as redes sociais para a política, falasse tanto de Cristo assim. Política não é pecado. Pecado é levar para o altar um homem, uma mulher, que está se candidatando a um pleito político, sem a ordenança de Deus. Porque nós estamos vendo o escândalo de muitos que se apresentam como cristãos, como pastores, como evangélicos, que entram na política e se corrompem com malas de dinheiro, que se corrompem com colchões escondendo os dinheiros, e não quando não são nas suas roupas íntimas. Quando Deus levanta alguém para uma obra, é Deus que escolhe. Então cuidado, pastores, cuidado com seus interesses pessoais. Igreja é casa de oração. Se um político quer receber oração na igreja, vá para o banco da igreja e assista todo o culto, desde o início, o meio e fim. Agora, se Deus falar com um pastor que coloque um político no altar e impõe as mãos, faça, pastor. Mas se for por moeda de troca, moeda de conveniência, tu vai acordar no inferno, pastor. É uma vergonha quando chega o período político. É uma vergonha, é uma tristeza em algumas igrejas. Pastores que dizem que Deus revelou aquele pastor como político, e quando é eleito é encontrado em corrupção, em adultério e mentira. Meu irmão e minha irmã, cuidado, igreja, cuidado com esses falsos santificados que estão distribuindo santinhos de demônio nas igrejas para colocar um político no altar. Precisa-se saber de Deus e da vida desse político, se ele vive no altar, não de santinhos, no altar de santificação. Deus vai cobrar de pastores. Muitos pastores no passado elegeram pastores corruptos, ladrões, bandidos, criminosos, assassinos, corruptos. Muitos pastores nas eleições outroras elegeram evangélicos adúlteros, amantes do dinheiro, corruptos, que hoje estão em cadeias recebendo processo, e fora aqueles que os escândalos ainda não saíram. Pastores, que conversa é essa de falar que Deus te mostrou um político e depois esse político é encontrado algemado pelas autoridades? Não foi Deus que mostrou, meu amado. Não foi Deus que mostrou, foi sua carne, seu interesse.
por um canal de rádio, um canal de televisão, por um emprego no governo, por cargos para os familiares, pastores, a igreja, os missionários, morreram queimados vivos, pastores. Houve, pastores, há mais de 2000 anos atrás, homens e mulheres, velhos e crianças, que foram amarrados em postes nas ruas e queimados vivos, como se fossem lâmpadas acesas, para defender este evangelho que eu e muitos defendem ainda. Pastores, muitos missionários foram decapitados as suas cabeças por pregar a verdade. Pastores, cuidado para os senhores e as senhoras não estarem colocando no altar políticos de Faraó, políticos de Sambalate. Eu nunca vi um povo tão ignorante quando chega na época das eleições. Diz que todo o crente é político, que todo pastor que é candidato é enviado de Deus. Deus pode levantar um pastor, Deus pode levantar um cristão para a política. Deus, não a igreja. A igreja não levanta ninguém, irmão. Quem levanta é Deus. Eu estou vendo algumas igrejas derrubar muitos, botarem no chão muitos, por seus interesses próprios. Se você faz parte de um ministério, seja o país onde você estiver, e o seu pastor transformou o palanque em zona eleitoral, e ele se transformou em cabo eleitoral, saia deste ministério logo, antes que você sofra mais. O pastor só tem autoridade para colocar no altar um candidato a político, ou seja homem ou mulher, se o Deus de Israel o autorizou. Agora, se esse pastor da sua igreja, do seu ministério, da sua cidade, do seu país, do seu estado, do seu bairro, apresentar à igreja um político, diz que Deus mandou, e lá na frente ele for pego em corrupção, suba no altar e diga: pastor, aquele que o senhor botou no altar está algemado, está preso. O senhor tem que ser preso e algemado igual a ele, porque o senhor levou a igreja a pecar. O povo elegeu um político. O povo elegeu um rei na Bíblia, pela sua própria zona eleitoral, pela própria urna precipitada. O povo elegeu Saul. E Deus disse a Samuel: diga ao povo, diga à comunidade, este não é o meu candidato, não é o meu escolhido, o meu é outro. Saul voltou e fez o discurso ao povo: esse não é o candidato de Deus ao cargo que tem que assumir. Mas o povo diz: diga a Deus que nós queremos Saul. E Deus disse: vou conceder o desejo do coração deles, mas não é ele. E olha o que aconteceu com Saul. Samuel, não foi requerido o sangue dele, e Samuel orientou o povo: não é ele. Mas aquele povo viu sangue de Saul derramado neles, porque Saul era mentiroso, arrogante, precipitado, prepotente. Época de eleição, santinhos distribuídos no altar da santificação, pastores indo para as redes sociais, para os seus ministérios, falando que aquele enviado de Deus. Amém, pastor? Amém. Se Deus falou com o pastor aí, deste ministério que está sendo alcançado, que este candidato que você está apoiando é de Deus, então faz prova com Deus. Pede a Deus para revelar o que está por trás dele agora. Mande a tua igreja fazer jejum de 1 dia, de 3 dias, de 21 dias, o jejum que Deus orientar. Vai, pastor. Vai para a oração do confronto. Vai para a política do confronto. Vai para o voto do confronto. Que é a oração sim, sim e não, não. Tudo ou nada. Essa é a oração. É do crente.
Jejua, pastor, com a tua igreja. Jejua com a tua família, pastor. Se esse candidato que você está querendo eleger tem vida com Deus. É melhor deixar um bandido, um ladrão, um ímpio ser eleito do que enganar a igreja com um falso crente. Cuidado, igreja. É época de eleição. E muitos pastores estão sem discernimento. Não todos. Existem pastores com discernimento. Amém. Ainda existem os remanescentes de Deus na terra. Mateus 21, 13. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas os tende convertido em covil de ladrões. Ladrões, vende o teu carro, vende a tua moto, tira o dinheiro da poupança. Ladrões, bota os políticos, ladrões, nos altares. Bota os candidatos, ladrões, nos altares. Existem políticos sérios, existe. Claro que existe. Então, pastores, estou dando um recado de Deus à igreja na terra. Se seu país está em tempo de eleição, o pastor da tua igreja, o pastor, o sacerdote, abaixo de Deus Cristo, o anjo da igreja é o pastor. Esse pastor, Deus vai requerer o teu sangue. Se esse candidato que você está lançando roubar os cofres públicos, roubar o patrimônio público, você vai pagar preço, pastor. Você vai ser preso igual a ele. Para Deus você vai ser escandalizado igual a ele. Então, pastor, antes de você falar que este homem é de Deus, que esta mulher é de Deus, vá jejuar. Vai se consagrar, pastor. Aí se Deus revelar ao senhor, apoia, pastor. Mesmo assim, só bote no altar se Deus mandar. Sabe, pastores? Muito cuidado, pastores. Porque Deus está mandando dar um recado à igreja na terra. Altar não é palanque para comício. Banco de igreja não é lugar para distribuir santinhos para os irmãos. Sabe, irmãos? Cuidado agora, nesse período eleitoral, com os milagrosos que aparecem. E 4 anos depois eles desaparecem. Existem os bons e os maus. Não estou aqui revelando ninguém, acusando ninguém, apontando, porque eu não aponto, não acuso. Quem aponta e quem acusa é Satanás. Pastores, tu vigia, pastores. Quantos pastores, alguns anos atrás, botaram nas igrejas políticos e disseram, esta é enviado de Deus, homem de Deus, mulher de Deus. Se não estar na cadeia, está respondendo o processo como corrupto. E aqueles que são honestos, eu louvo a Deus. Continue honesto. Honestidade é dever, não é virtude nenhuma. É obrigação minha e sua ser honesto. Ser honesto é escolha. Desonesto é escolha. Escolha ser honesto. Então, pastores, eu vou dar um recado de Deus a vocês. Se o candidato que o senhor está apoiando no seu ministério roubar, desviar dinheiros dos cofres públicos, for pego em corrupção, o senhor vai pagar um preço maior do que ele. Perante a lei humana, não sou advogado, mas eu leio um pouco. Perante a lei humana, aquele que aperta o gatilho é o assassino. E quando é pego, tem uma pena. Mas perante a lei humana, os juízes, o mandante que mandou responde ainda mais. Cuidado, pastores, para os senhores não serem mandantes de políticos ladrões, corruptos para a sociedade, para a sua cidade. Muito cuidado. Não faça da casa de Deus comícios políticos, palanques políticos. Não bote a igreja para ficar usando no culto camisas de políticos. A igreja é um culto cristocêntrico, é para Cristo. A oração tem que ser levada a Cristo. Então, pastores, cuidado com isso aqui, ó. Isso aqui são mãos, ó, mãos, imposições de mãos. Eu já vi pastores impor mãos sobre altares, sobre políticos, falando que foi Deus que escolheu.
quando já chegou a federal, a civil, a militar, o exército, foi algema. Amados, Deus não levanta ninguém para errar. Deus, quando levantou Davi, Deus não errou. Davi teve uma escolha errada, mas Davi se arrependeu rapidinho, verdadeiro adorador. Eu aprendo com Davi, o pecado não vale a pena. Imagine um homem enviado como Davi pecou naquele momento. Imagine esses que sobem nos altares e os pastores dizem que foi Deus que mandou e Deus não mandou nada. Às vezes, pastor, Deus quer aquele irmãozinho seu lá na igreja, aquele rapaz, aquele homem, aquela mulher, para entrar num cargo político, mas o senhor não bota, porque o senhor não tem interesse. O interesse é teu. Cuidado. Igreja, não faça do altar, dos bancos, das cadeiras da igreja, lugares de políticos. Deus vai requerer. Deus vai requerer. Se houve escândalo até o dia 16 de outubro de 2020, uma sexta-feira, o ministério, a igreja que estiver apoiando pastor bandido, crentes bandidos, políticos bandidos, esses pastores vão pagar um preço doloroso. Cuidado, pastor. O local que bota os pedidos de oração na tua igreja, aquela caixinha que bota ali as mulheres, os homens, olhe pelos meus filhos, pelos meus familiares, pela necessidade de cada um, aquilo não pode ser transformado em boca de urna e nem urna eletrônica. Cuidado, pastores. O voto é lícito. O que não convém é fazer voto dentro da igreja para político. O voto que nós temos que ter dentro da casa da oração é voto de santidade. Nós não temos que falar de voto político dentro da igreja, não. Nós temos que falar de voto de santificação. Nós podemos, pastores, no altar pregar contra políticos corruptos e incentivar políticos honestos, mas sem botar nos altares. Altar é um lugar sagrado, pastor. Altar é lugar de explanar o evangelho de Gênesis e Apocalipse. Altar é lugar de arrependimento, de confronto, de renúncia, de consagração. Cuidado, pastores. Muito cuidado. O couro vai comer, viu? O cajado vai descer. O cajado vai descer. Quando pastores falam, este é o meu candidato, o que Deus quer. Olha o que tu fala, pastor. Olha o que tu fala, autoridade eclesiástica. Se Deus te revelou que essa pessoa é para ser eleita, ela vai ser eleita. E se Deus te revelou que vai ser eleito, não vai ser pego em corrupção. Cuidado, pastores. Porque outrora, pastores botaram no altar candidatos a cargos políticos. E foram encontrados em algemas, em escândalos, em prisões, em cárceres, em processos de corrupções. Esses pastores estão pagando um preço no reino espiritual que muitos nem imaginam. Quando um pastor apresenta um político no altar, dizendo que foi Deus que falou que a pessoa é honesta, e aquele mesmo é pego em corrupção e é preso, aquele pastor está preso no reino espiritual. Sabia disso aí? Então, pastores, igreja é para a Bíblia, para a palavra. Igreja é para transformar as pessoas. Igreja é para transformar o ímpio em justo, o perdido em reencontrado pelo Deus de Israel. Igreja é sangue carmesim, pastor. Igreja não é zona eleitoral. Cuidado, pastores, o senhor não está fazendo da sua rede social a extensão do teu altar. O altar da nossa igreja física é a extensão deste momento da palavra. Esta cadeira que eu estou sentado aqui é altar. Esta câmera aqui é altar. Esse fundo musical aqui é altar. O microfone aqui é altar. Eu estou no altar de Deus. Então, pastor, quando você pregar, que seja no vaso sanitário, no banco do seu carro, na rede social,
ou no prédio da igreja, isso é altar. O efeito é o mesmo. Cuidado, pastores, porque Deus está vendo os falsos santinhos, hein? Distribua esses santinhos dentro da igreja, não faz isso não. Distribua o evangelismo dentro da igreja. Se você quer fazer política, faça fora da igreja. Se você quer apresentar um candidato da sua igreja, apresente lá fora, na rua, não dentro da casa de Deus. Eu estou dando esse recado à igreja. Quem quiser, acredite. Quem tem juízo, obedeça. Quem tem ouvido, ouça. Porque o cajado vai descer. Mas vai descer direitinho naqueles pastores que estão falando: Deus me revelou que este é o candidato. Não é porque é pastor, não é porque é cristão, não é porque é evangélico que é político. Para ser político tem que ter chamado de Deus. Para ser médico tem que ter chamado de Deus. Para ser gari tem que ter chamado de Deus. Para ser pastor tem que ser chamado de Deus. Tudo é chamado de Deus. E a pergunta agora: a sua igreja, o seu ministério, os seus pastores, o seu pastor transformou a casa de oração em uma zona eleitoral? Vaza daí, sai logo, pede a bênção e vá-te embora. Não fique, porque a casa vai cair. Deus vai derramar sangue aí dentro. Chega de usar a casa de Deus tirando a Bíblia e fazendo comício. Chega de botar bandido em altar, corrupto em altar. Para você botar no altar, você tem que saber se essa pessoa está aprovada por Deus. Deus botou José, porque não foi o povo que escolheu José, foi Deus que escolheu José. Não foi o povo que escolheu Davi, foi Deus que escolheu Davi. Não foi o povo que escolheu Esther, foi Deus que escolheu Esther. Então, cuidado, pastores, mercenários de boca de urna de Satanás dentro da casa de Deus. Tu não é homem de Deus, tu não é mulher de Deus se você está fazendo a casa de Deus palanque eleitoral. Altar, microfone na igreja é para pregar o evangelho da cruz da igreja primitiva. O recado foi dado, agora é com você. E você que foi alcançado, compartilha, envia, bombardeia o inferno com esse vídeo aí, o inferno de altares contaminados. Bombardeia, manda com vontade essa mensagem, porque foi Deus que mandou eu ler Mateus 21:13. Pai amado, Pai querido, visite os ministérios que estão obedecendo, pagando um preço de santidade. Honre esses homens e essas mulheres. Honre esse ministério, essas congregações, esses ministérios sérios que tem na terra. Existem ministérios sérios, existem políticos sérios, existem pastores sérios, existe igreja séria. Mas não deixe essa igreja séria cair, nem se contaminar. Mas visite essas igrejas palanques de Satanás. Visite esses pastores de púlpitos de boquinha de urna. Pai, converte esses mercenários hoje, Pai. Para esses genocidas com comícios políticos dentro dos altares. Para esses mercenários, Senhor. Para a igreja não eleger um homem bandido, uma mulher bandida. Chega de bandido, já estamos cheios. Nós queremos o povo cheio do Espírito Santo de Deus. Tenha misericórdia da igreja que peca. Desperta tu que dormes. Jesus está na porta. Amém. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Política na igreja não. Cristo na igreja sim. Shalom Adonai.